Você já sentiu que o seu clamor não passava do teto? Que a sua dor era invisível? Imagine um povo inteiro sentindo isso por séculos. No Egito, os hebreus gemiam sob o peso da escravidão. Cada estalo do chicote, cada gota de suor, cada lágrima silenciosa parecia se perder no vazio. Mas eles não sabiam que, enquanto clamavam, o céu não estava em silêncio. Deus já preparava um libertador. E esse homem não estava em um trono cercado de poder. Ele estava no deserto, cuidando de ovelhas. O nome dele era Moisés. Sua história começou em meio à morte. Um decreto cruel ordenava que todo menino hebreu fosse jogado no rio Nilo. Mas sua mãe, movida por uma fé gigante, o escondeu. Quando não pôde mais, ela o colocou num cesto e o entregou às águas, confiando-o ao Deus que ela servia. O rio, que deveria ser seu túmulo, se tornou seu caminho para a vida. A filha do faraó o encontrou e o adotou. Moisés cresceu no palácio, um príncipe do Egito. Ele aprendeu a sabedoria da nação mais poderosa do mundo, cercado de luxo, poder e privilégios. Mas algo dentro dele não estava em paz. Ele era egípcio por criação, mas hebreu por sangue. Essa tensão silenciosa vivia em seu coração. Um dia, essa tensão explodiu. Ao ver um egípcio espancando um de seus irmãos hebreus, Moisés agiu por impulso. Num momento de fúria, ele matou o agressor. Seu ato foi descoberto. O palácio, que era seu lar, se tornou uma armadilha. A vida que ele conhecia desmoronou. Moisés precisou fugir. Deixou para trás o poder, o luxo e a identidade de príncipe. Ele correu para o deserto de Midian. Lá, o homem que cresceu para governar se tornou um simples pastor de ovelhas. O silêncio do deserto substituiu o barulho da corte. 40 longos anos se passaram. O príncipe virou pastor. O líder em potencial se tornou um anônimo. O homem forte e impulsivo se tornou manso e paciente. Deus não estava o esquecendo. Deus estava o moldando. Antes de entregar a missão, Deus precisava forjar o coração do missionário. E então, veio o dia. Um dia comum, como tantos outros. Moisés guiava seu rebanho perto do Monte Horebe, o monte de Deus. Não havia nada de especial no ar, nenhuma placa indicando que a história estava prestes a mudar. Mas é assim que Deus age. Ele se revela na rotina, no meio dos nossos dias comuns. De repente, Moisés viu algo que desafiava a lógica. Uma sarça, um arbusto seco do deserto, estava pegando fogo. Mas o fogo não a consumia. As chamas dançavam, ardiam com intensidade. Mas as folhas e os galhos permaneciam intactos. Era um fogo que queimava sem destruir. A curiosidade, plantada por Deus, o fez se aproximar. Quando ele chegou perto, uma voz poderosa soou do meio das chamas. Moisés! Moisés! Não era um chamado genérico. Deus o chamou pelo nome. Deus nos conhece intimamente, não por nossos títulos ou cargos, mas por quem somos. Surpreso. Surpreso, Moisés respondeu. Eis-me aqui. A voz então ordenou. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A santidade não estava no monte. A presença de Deus transformou aquele pedaço de deserto em solo sagrado. Então, Deus se apresentou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés escondeu o rosto. Ele teve medo de olhar para a face do Deus Santo. E foi nesse momento de reverência que Deus revelou o motivo daquele encontro. Ele disse: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Eu conheço as suas dores. Deus não era um espectador distante. Ele via, ouvia e sentia a dor do seu povo. Cada lágrima, cada gemido havia sido registrado. E então veio a missão. Uma missão que parecia impossível. Agora vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo. Os filhos de Israel. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. O mesmo Moisés que, 40 anos antes, agiu por impulso para defender um hebreu, agora tremia diante da magnitude da tarefa. O peso da responsabilidade,
o paralisou. Sua primeira reação foi a dúvida: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele olhou para si mesmo. Um pastor, um foragido, um homem de 80 anos. Ele se sentia completamente inadequado, mas a resposta de Deus não focou em Moisés. Focou nele mesmo. Eu estarei contigo. A capacitação não viria de Moisés, mas da presença de Deus com ele. Ainda assim, Moisés hesitou. Mas quando eu chegar aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que eu vou responder? Ele precisava de uma credencial, uma autoridade. A resposta de Deus ecoa pela eternidade: eu sou o que sou. Esse nome revela um Deus que simplesmente é. Ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é eterno, autoexistente, imutável e sempre presente. Ele é o grande eu sou. Mas o medo de Moisés ainda não havia acabado. Ele apresentou sua maior insegurança: Senhor, eu nunca fui um homem de palavras. Sou pesado de boca e de língua. Ele estava dizendo: eu não sei falar em público. Eu não sou eloquente. Eu vou gaguejar, vou falhar. E a resposta de Deus é de uma paciência transformadora. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus estava mostrando que ele era o criador de suas habilidades e também de suas limitações. E mesmo assim, por graça, Deus lhe deu uma ajuda. Seu irmão, Arão, falaria por ele. Deus não removeu a limitação de Moisés, mas prometeu caminhar com ele apesar dela. Durante toda essa conversa, a sarça continuava queimando. Aquele fogo que não consumia era um símbolo poderoso. Era a promessa de que a presença de Deus estaria com Moisés no meio do fogo das dificuldades. No confronto com Faraó, na travessia do deserto, a presença divina não o destruiria, mas o sustentaria. O chamado estava feito. A fuga de 40 anos havia terminado. Moisés não estava mais correndo do Egito. Ele voltaria para lá, mas desta vez, não como um fugitivo, e sim como um enviado de Deus. A história do chamado de Moisés nos ensina lições profundas até hoje. Ela nos mostra que Deus usa pessoas improváveis. Ele chama aqueles que se sentem fracos, incapazes e cheios de dúvidas. Ele se revela na beleza do ordinário, transformando nossos dias comuns em encontros sagrados. Ele usa o deserto das nossas vidas, os tempos de silêncio e anonimato, para nos preparar para os seus maiores propósitos. Deus ainda chama pessoas pelo nome. Ele ainda se revela no fogo que não consome. Ele ainda nos envia para missões que parecem impossíveis. E a melhor notícia é que quando Ele nos envia, Ele sempre vai junto. Porque o mesmo Deus que queimou na sarça ardente há milhares de anos, continua presente, vivo e ativo, nos sustentando com sua graça no meio do fogo da nossa missão. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus o chama, apesar de suas fraquezas. Até a próxima.